Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, mas ainda guardam muitos segredos e mistérios. Pouco ou nada se conhece a respeito de suas regiões mais profundas, que podem chegar a mais de 10 quilômetros abaixo da superfície. A Fossa das Marianas, hoje considerado o local mais profundo já descoberto pelo homem, está a quase 11 mil metros. O que a ciência ainda não sabe sobre o mundo subaquático? Quais os mistérios que precisam ainda ser resolvidos? O que mais os oceanos nos escondem? Em 1997, pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, conhecida pela sigla NOAA, faziam alguns testes com hidrofones, que são microfones desenvolvidos para ser usado debaixo da água, a fim de monitorar atividades vulcânicas. De repente foi ouvido esse som, que se assemelha a uma bolha estourando embaixo d'água. O som ouvido é justamente isso. A bióloga marinha Shea Conger disse que aquela frequência era única. E ainda hoje, os cientistas não conseguiram fazer uma relação do ruído com algo que eles conhecem. Há pesquisadores do NOAA que acreditam que possivelmente seja um animal ainda não descoberto, uma criatura muito grande e poderosa. É possível que uma criatura submarina gigantesca, ainda não descoberta, estaria à espreita no fundo do oceano? Se isso for mesmo um ruído provocado por uma criatura marinha, não é difícil imaginar o tamanho dela. O mais incrível é que ninguém ainda viu um animal com tais características, mesmo com a tecnologia que dispomos hoje em dia. Por outro lado, os seres humanos conhecem menos dos oceanos do que do sistema solar. Você sabia disso? Gente, segundo a Organização Nacional Francesa de Hidrografia, a OIH, após 200 metros de profundidade, só foram desbravados apenas 10% das águas que cobrem o planeta. Enquanto isso, o bloop segue como um conjunto de suposições e nada mais. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre as belugas, comumente chamadas de baleias brancas. Elas são cetáceos, isto é, mamíferos adaptados à água, como os golfinhos e as orcas. E outro parente não tão popular, conhecido por narval. Os narvais são carinhosamente chamados de unicórnios do mar. E não é à toa, como podemos observar. O narval vive no Oceano Ártico e ficou conhecido pela sua presa, que se assemelha a um chifre de unicórnio. Essa presa é, na verdade, um dente longo e reto, que cresce até 3 metros para fora da boca do macho. A presa do narval é cercada de mistérios, pois os cientistas ainda não sabem ao certo qual é a sua função. Algumas hipóteses são que a presa serve para quebrar o gelo, capturar peixes, cavar no fundo do mar ou detectar mudanças no ambiente. A presa também pode ser um órgão sensorial, pois possui terminações nervosas sensíveis. Além disso, ela pode ser usada para atrair as fêmeas ou para lutar com outros machos. O narval é uma espécie fascinante e misteriosa que merece ser estudada e, principalmente, protegida. A anomalia do Mar Báltico ganhou este nome após uma imagem de sonar mostrar um objeto circular de cerca de 60 metros de diâmetro com formas que lembram rampas, escadas e outras estruturas artificiais. Essa imagem foi capturada em 2011 por uma equipe sueca de mergulhadores que procuravam um tesouro no fundo do mar. Desde então, a anomalia tem gerado muita especulação e controvérsia, pois alguns acreditam que se trata de um OVNI, um portal para outra dimensão ou uma construção antiga. No entanto, a maioria dos especialistas e cientistas afirmam que a imagem provavelmente mostra uma formação geológica natural, como um depósito glacial ou uma rocha vulcânica. A equipe que encontrou a anomalia tentou obter imagens mais claras e amostras de rocha, mas alegou que enfrentou dificuldades técnicas e interferências elétricas. Até hoje, não há evidências conclusivas sobre a origem e a natureza da anomalia do Mar Báltico. A estrutura de Yonaguni é uma formação rochosa submersa na costa de Yonaguni, a mais meridional das ilhas Ryukyu,
no Japão. Ela foi descoberta em 1987 por um mergulhador que procurava um bom lugar para observar tubarões-martelo. A estrutura tem cerca de 50 metros de comprimento por 20 metros de largura e lembra um pouco uma pirâmide retangular com degraus, entradas e ângulos. Alguns pesquisadores, como o geólogo Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, acreditam que a estrutura seja uma obra feita pelo homem há mais de 10 mil anos, possivelmente pela civilização Jomon, que habitava o Japão na pré-história. Essa hipótese levou a estrutura a ser apelidada de Atlântida do Japão. No entanto, a maioria dos geólogos e cientistas defende que a estrutura seja uma formação natural, resultante de processos geológicos como erosão, terremotos e movimentos tectônicos. Eles argumentam que as camadas e os planos da rocha facilitam a formação de formas regulares e que não há evidências de ferramentas ou artefatos humanos na área. A estrutura de Yonaguni continua sendo um mistério e um atrativo para mergulhadores e curiosos. O Mary Celeste foi um navio mercante norte-americano que ficou famoso por ter sido encontrado à deriva e sem tripulação no Oceano Atlântico, próximo aos Açores, em 4 de dezembro de 1872. O navio havia saído de Nova York rumo a Gênova em 7 de novembro, com uma carga de álcool e 10 pessoas a bordo. O capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua filha Sofia e 7 marinheiros. Quando foi descoberto pelo navio canadense Dei Gratia, o Mary Celeste estava em boas condições de navegação, com as velas parcialmente içadas, mas sem o bote salva-vidas. O último registro no diário de bordo era de 10 dias antes. A carga estava intacta e os pertences pessoais da tripulação não haviam sido mexidos. Nenhum dos que estavam a bordo foi visto ou ouvido novamente. O mistério acerca do destino da tripulação do Mary Celeste nunca foi solucionado. Várias teorias foram propostas, desde motim, pirataria, fraude de seguro, explosão de gás, terremoto submarino, tromba d'água, ataque de lula gigante e intervenção paranormal. No entanto, nenhuma delas tem evidências conclusivas ou satisfatórias. O Mary Celeste foi levado para Gibraltar, onde foi realizado um inquérito sobre o caso. As autoridades consideraram a possibilidade de crime ou conspiração por parte da tripulação do Dei Gratia ou do próprio capitão Briggs, mas não encontraram provas suficientes. Não é muito raro hoje em dia encontrar um ou mais animais marinhos de médio e grande porte, como golfinhos e baleias, encalhados em uma praia de algum ponto do planeta. Por padrão, o comportamento dos animais já é um dos grandes focos de estudo da ciência, que tenta entender suas peculiaridades. Há algo, no entanto, que sempre mexeu com a curiosidade dos cientistas, que é o encalhamento desses animais. Por que eles fazem isso? As suspeitas são muitas, e uma delas é a desorientação do próprio animal. Normalmente, quando a Terra sofre alguma anomalia magnética em sua atmosfera, provocada por tempestades solares, é comum que aves e outros animais fiquem desorientados, completamente desnorteados mesmo, a ponto de não poderem ser guiados pelos seus instintos. Com boa parte deles, nada de grave acontece, mas muitos são vítimas no processo. Aves, por exemplo, podem se chocar contra árvores e também prédios. Pode ser que entre os cetáceos aconteça o mesmo, mas nada foi realmente comprovado até o momento. Poderia tratar-se também de algum evento ocorrido nas profundezas, como um vulcão submarino expelindo gases e outros elementos químicos pesados, ou mesmo um terremoto de pequena escala. Mas isso seria facilmente detectado. Outra suspeita é que estes animais tenham se sacrificado por alguma coisa. Se isso for verdade, pelo que se sacrificam? E para quê? O fato é que as ocorrências aumentaram bastante de alguns anos para cá. E isso tem sido uma grande preocupação por grande parte de biólogos e outros cientistas marinhos. A área dos mares, conhecida por zona crepuscular, é uma região dos oceanos que fica entre 200 e 1.000 metros de profundidade, onde a luz solar é muito fraca ou inexistente. É um ambiente desafiador e misterioso que abriga muitas criaturas estranhas e raras, como águas-vivas, peixes, crustáceos e sifonóforos. A ciência ainda tem muito a descobrir sobre essa zona, que pode ser a chave para alimentar
e proteger a vida na Terra. Os cientistas estão usando novas tecnologias para explorar e estudar essa parte do oceano que pode ter mais peixes do que qualquer outra. A ONU também está discutindo um novo acordo internacional para administrar de forma sustentável a biodiversidade em áreas além da jurisdição nacional, incluindo a zona crepuscular. Por enquanto, o que se sabe sobre a zona crepuscular é, primeiro, tem baixos níveis de luz que impossibilitam a sobrevivência de organismos fotossintéticos. Segundo, a luz, o oxigênio e a temperatura diminuem com a profundidade nesta zona, enquanto a salinidade e a pressão aumentam. Terceiro, é habitada por uma variedade de animais que apresentam adaptações como olhos pequenos, dentes grandes, transparência e bioluminescência. Quarto, é uma área difícil de estudar e muitas vezes esquecida pela ciência, mas que pode ter mais peixes do que qualquer outra parte dos oceanos. E quinto, é considerada uma região importante para o apoio às redes alimentares oceânicas e à regulação do clima global. Em 1864, o capitão Rafael Semmes escreveu de sua cabine no CSS Alabama: "A passagem da água azul profunda para um trecho de água tão leve me assustou." A tripulação ficou atônita, afinal, aquela água leitosa que os cercava, sem dúvida, era um mau sinal. Sereias e monstros marinhos eram comuns no imaginário popular, especialmente entre os marinheiros da época. Se não fossem monstros ou sereias que fizeram aquilo com a água, o que mais seria? Aquela ocasião pode ter sido o primeiro registro fatídico sobre o que hoje é chamado de mar leitoso. Contudo, somente mais de um século depois é que os cientistas passaram a entender o fenômeno. O termo leitoso se refere ao brilho único das águas do oceano, especialmente no Oceano Índico. Acredita-se que esse fenômeno ocorra por causa da ação das bactérias bioluminescentes, bilhões e trilhões delas, que vivem em toda a coluna d'água da superfície ao fundo do mar e que produzem luz para atrair peixes que se alimentam de algas. Esse fenômeno é raro e difícil de ser observado, tanto por satélites quanto por navios, pois depende das condições de luminosidade e das correntes oceânicas. A ciência ainda está investigando os segredos e as implicações desse fenômeno lendário. E aí, gostaram? Deixa um comentário aqui embaixo. Até a próxima.